pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da ação penal pública condicionada aqui para o processo penal. Bora lá então? Antes de começar a ver onde está a previsão legal da ação penal pública condicionada, como que funciona essa ação penal pública condicionada, a gente precisa tratar a respeito de algumas noções gerais dessa ação penal pública condicionada. Por que essa ação penal pública ela é dita condicionada? Essa ação penal ela é dita condicionada quando a sua promoção ela depender de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Ministério Público ele não pode oferecer a denúncia, já que a gente está diante de uma ação penal pública, sem que haja o complemento dessas condições aqui, seja a representação do ofendido, seja a requisição do Ministério Público, a requisição do ministro da Justiça. O Ministério Público ele depende do complemento dessas condições específicas aqui da ação penal para que ele possa agir. Então, essas condições, seja a representação do ofendido, seja a requisição do ministro da Justiça, elas funcionam como condições de procedibilidade da ação penal. Eu preciso preencher essas condições antes do oferecimento da inicial acusatória. Caso não sejam preenchidas, a inicial acusatória ela deverá ser rejeitada, ok? E onde está a previsão legal dessa ação penal pública condicionada? Então, lá no artigo 24 do Código de Processo Penal, no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal, ele também trata a respeito da ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. Mas, Magda, como que eu vou saber que a ação penal ela é condicionada? Como que eu sei que ela depende de representação ou de requisição do ministro da Justiça? Como que eu vou saber? Ora, pessoal, nesses casos, a lei vai trazer, ela vai falar para você que para processar determinado delito, ele depende de representação ou de requisição do ministro da Justiça. Isso vai vir expresso logo depois do tipo penal ou nas disposições gerais a respeito daquele capítulo. Então, a lei vai trazer para a gente quando a ação penal pública ela depender de representação ou de requisição. Lembrem que se a lei não falar nada, não mencionar nada a esse respeito, a ação penal pública ela será incondicionada. Porém, quando ela falar que o processo depende de representação ou de requisição do ministro da Justiça, aí ela será condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Ok? Então a lei vai trazer isso aqui para a gente. Tudo bem, Magda, você está falando a respeito de representação e de requisição. Mas o que é isso? O que é representação? O que é requisição? Como que elas devem acontecer? Qual que é a forma dessa representação ou dessa requisição? Vamos começar trabalhando com a representação. A representação nada mais é do que a manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal, no sentido dele que possui interesse na persecução penal do autor do fato, do autor daquele delito, do autor daquele fato delituoso. Então é o ofendido que foi vítima de um delito e chega para o Ministério Público e fala: olha, eu quero ver esse sujeito ser processado, eu desejo que ele seja processado, que a ele seja aplicada uma pena. É a manifestação de vontade de você ver o autor daquele delito ser devidamente processado. Ok? Então, em relação à representação, gente, muita atenção, vigora o princípio da oportunidade ou da conveniência. Por que o princípio da oportunidade ou conveniência, Magda? Ora, ninguém é obrigado a oferecer representação. O ofendido ou seu representante legal não são obrigados a representar em face do autor daquele fato delituoso. Não, eles analisam a situação, se vale a pena ou não representar contra o sujeito. De repente, gente, deixar de lado aquela situação para a vítima ou para o representante legal é melhor do que se submeter a todo um processo penal. A questão do processo, muitas vezes, para algumas pessoas, causa certa vergonha, causa certo constrangimento. Então, para certas pessoas, é melhor não representar do que ter que acompanhar todo um processo penal. Então, em relação à representação, vigora esse princípio da oportunidade e da conveniência, já que ninguém é obrigado a representar.
Não é porque você foi vítima de um delito de ação penal pública condicionada que você é obrigado a representar. Não, você decide se quer representar ou não, ok? Uma pergunta que sempre aparece aqui é possível a renúncia ao direito de representação? E vamos ler o que diz o artigo 104 do Código Penal. O artigo 104 do Código Penal diz que o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Veja que o artigo 104 ele só fala do direito de queixa. Ele não fala a respeito da representação ou da requisição. Então a doutrina e a jurisprudência entendem aqui que a representação, o direito de representação, você não pode renunciar a esse direito de representação. Se você não quer representar, deixa o prazo correr, sem fazer nada. Mas você não poderia renunciar a esse direito de representação. Se você não quer representar, deixa o prazo transcorrer, sem que você tome qualquer atitude, que aí vai se operar a decadência, ok? Então esse artigo 104 somente se aplica ao caso de queixa, não ao de representação. Porém, muita atenção. A gente tem uma exceção aqui. No juizado, uma vez homologado o acordo de composição dos danos civis, o direito de representação é renunciado. Lá nos juizados é possível a renúncia ao direito de representação, com a homologação do acordo de composição dos danos civis. Então, no juizado é possível, no juízo comum, o Código de Processo Penal não fala nada, por isso entende a doutrina e a jurisprudência que não seria possível. Ok? Qual é a natureza jurídica da representação, Maida? O que a natureza, o que a representação significa para o processo? Cuidado que a representação ela é uma condição específica da ação penal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez ausente a representação, ou aqui já também falando da requisição do ministro da Justiça, a denúncia ela deverá ser rejeitada, conforme dispõe o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, a representação e a requisição do ministro da Justiça se apresentam como condições específicas da ação penal, que, uma vez ausentes, ensejarão na rejeição da denúncia ou da queixa. Ok? Cuidado, gente, que tudo bem, falei pra vocês que é uma condição específica da ação penal, eu preciso dela para iniciar a ação penal. Mas pode acontecer de, no curso de um processo, vir uma lei que modifique a natureza jurídica daquele delito e exija representação agora para esse delito. Mas você já está no curso do processo. E aí, o que acontece? Nesse caso aí, a representação ela funcionaria como uma condição de prosseguibilidade do processo. Para que o processo possa prosseguir, eu preciso oferecer a representação. E um exemplo disso que aconteceu está lá no artigo 91 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. O que diz esse artigo 91? O artigo 91 diz que nos casos em que essa lei passa a exigir a representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, esse artigo 91 aqui condicionou que o ofendido ou seu representante legal eles oferecesse a representação mesmo que o processo já estivesse em trâmite. Aí, nesse caso aqui, a representação funcionaria como uma condição de prosseguibilidade, para você prosseguir no processo, e não uma condição de procedibilidade, para você dar início ao processo. Ok? Então pode acontecer essas situações aqui de no meio do processo se exigir a representação. Tranquilo? Quais são os elementos necessários para a representação? A representação, gente, ela tem como objeto um fato acrescido da autorização para que o Estado possa proceder no sentido de apurar o delito. Aconteceu um fato delituoso, você chega até o Estado, até o membro do Ministério Público, ou até a autoridade policial, ou mesmo até o juiz, para aqueles que entendem que seria possível, e fala, olha, eu quero representar em face desse fato delituoso aqui contra determinado sujeito, porque ele praticou esse delito aqui, eu quero ver ele ser processado.
Então, o objeto, o elemento da representação é esse fato delituoso e essa autorização para que o Estado possa processar o autor ou partícipe daquele fato delituoso, ok? Há necessidade de formalismo na apresentação da representação? Precisa de toda uma formalidade, um formalismo exacerbado aqui na apresentação dessa representação? Cuidado que doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que basta a manifestação de vontade da vítima, no sentido que ela deseja ver processado determinado sujeito em razão de uma prática delitiva, não sendo necessários maiores formalismos. Mas eu preciso dessa manifestação de vontade da vítima nesse sentido. Não pode a vítima chegar lá, eu não sei se eu quero representar. Não, precisa que haja essa manifestação de vontade da vítima aqui, nesse sentido que ela tem o desejo de representar, que ela quer ver aquele sujeito ser processado em razão daquela prática delitiva aqui, que ela demonstre essa intenção de ver o sujeito ser processado, ok? Isso está previsto até lá no artigo 39 do Código de Processo Penal, parágrafos 1º e 2º, que contém esses elementos aqui, e essa é a questão do formalismo da representação. Tranquilo? Quem é o destinatário da representação? Para quem que eu vou fazer essa representação? Para quem que eu chego fazer essa representação? Vamos dar uma lida no que diz o artigo 39 do CPP, seu caput, o parágrafo 4º. O artigo 39 diz o seguinte: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao MP ou autoridade policial. Parágrafo 3º, oferecido ou reduzido a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. Parágrafo 4º, a representação, quando feita ao juiz ou perante esse, reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que essa proceda a inquérito policial. Então, quem é o destinatário da representação? Ora, tanto a autoridade policial, órgão do Ministério Público, quanto o juiz. Você pode chegar para qualquer um desses e oferecer a sua representação. A quem é mais comum? A órgão do Ministério Público ou a autoridade policial? A representação oferecida para o juiz é bastante criticada também pela doutrina, já que o juiz deveria permanecer inerte. E aí, a representação, então, deveria ser oferecida apenas ao MP ou autoridade policial. Mas o Código traz essa possibilidade que a representação seja oferecida para o magistrado, ok? Cuidado ainda que a gente tem essa previsão também lá no artigo 75 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados, falando que não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo único, o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercida no prazo previsto em lei. Então, para demonstrar quem seriam os destinatários dessa representação aqui: autoridade policial, Ministério Público e juiz. Tranquilo? Uma perguntinha que sempre aparece também: representação vincula o Ministério Público? Diante da representação oferecida pelo ofendido ou pelo seu representante legal, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia? E a resposta é negativa, né, gente? O Ministério Público não seria obrigado aqui a oferecer denúncia simplesmente em razão da apresentação da representação. Ele tem que ver se preenche as demais condições da ação, se há lastro probatório mínimo suficiente para aí sim poder oferecer a denúncia. Mas a representação por si só, ela não obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia. O Ministério Público tem que analisar todas as outras condições e lastro probatório mínimo aqui para dar início à ação penal. Ok? Quem é o titular para oferecer a representação? Quem detém a titularidade para chegar para o Ministério Público, para a autoridade policial, para o juiz e falar: quero representar em razão desse fato contra determinado sujeito? Quem que detém essa titularidade? Artigo 39 do Código de Processo Penal, novamente, fala que o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao MP ou autoridade policial. A regra, gente, é que a titularidade do direito de representação é do ofendido.
é da vítima do delito. A regra, então, é que o ofendido, aquele que foi vítima daquele delito, é quem detém a titularidade para oferecer a representação. Mas, como a gente viu, o próprio artigo 39, ele permite que um procurador com poderes especiais possa oferecer a representação em nome do ofendido. A pergunta aqui é, esse procurador precisa ser advogado? Precisa que seja necessariamente um advogado que vai oferecer a representação em nome do ofendido? E a resposta aqui, dada por Renato Brasileiro e o professor Mirabete, é não. Não há necessidade aqui que seja obrigatoriamente um advogado. Pode ser qualquer outra pessoa que o ofendido tenha repassado essa procuração com poderes especiais para oferecer a representação em seu nome. Mas lembrem, a regra, a titularidade da representação, em regra, é do ofendido, da vítima do delito. Tranquilo? Dentro dessa titularidade aqui, a gente tem que analisar algumas situações que podem acontecer. Situação 1. Ofendido com 18 anos que não seja mentalmente enfermo ou não apresente retardo mental. Ofendido, maior de 18, não é mentalmente enfermo, não apresenta retardo mental. Ora, nesse caso, ele sozinho pode oferecer a representação, ele pode representar em face de determinada pessoa em razão da prática delitiva. Então, maior de 18 anos, não seja mentalmente enfermo, não apresente retardo mental, titularidade dele. Ele sozinho pode chegar lá, representar, ok? Situação 2. Ofendido, menor de 18 anos, mentalmente enfermo ou que apresente retardo mental. Nesse caso aqui, gente, se o sujeito é menor de 18 ou é mentalmente enfermo ou apresenta retardo mental, o direito de representação passa ao seu representante legal, já que sozinho ele não poderia oferecer essa representação aqui, ok? A pergunta nessa situação 2 é: e se o representante legal, ciente de toda a situação, ciente de quem é o autor do delito, não exerce o direito de representação em 6 meses? Ocorre a decadência? Ou, assim que, por exemplo, o menor completar 18 anos, ele ainda teria os seus 6 meses para oferecer a representação, ainda que seu representante legal já estivesse ciente há muito mais tempo. Como que funciona essa situação aqui? Vejam, gente, que uma parte da doutrina nessa situação entende que esse prazo decadencial de 6 meses ele não flui enquanto o ofendido for incapaz, mesmo que o representante legal esteja ciente da situação. Ou seja, se um sujeito de 16 anos foi vítima de um determinado delito que dependa de representação, e ele chega e conta para o seu pai que foi vítima de um delito que depende de representação, chegar lá e o pai dele não fizer nada no prazo de 6 meses, entenda essa parcela da doutrina aqui que não ocorre decadência, que o prazo de 6 meses só vai começar a fluir quando esse menor completar 18 anos. Completou 18 anos, aí ele tem 6 meses para ele oferecer a representação. Pouco importando se o representante legal estava ciente ou não. Se estava ciente, tranquilo, 6 meses só começa a contar a partir da data que ele se torna capaz. Então, para essa corrente doutrinária, entende aqui que o prazo ele não flui enquanto ele for incapaz. Porém, entende uma segunda corrente que esse prazo decadencial é uno, é um prazo só, não é um prazo para o incapaz e um prazo para o representante, é um prazo para os dois. Ciente da autoria do delito, então, o representante legal ele tem o prazo de 6 meses para apresentar a representação. Se ele não fizer isso, ocorre decadência. Ah, mas ele atingiu a maioridade depois, no 7º mês. Ele tem os 6 meses. Não. Para essa corrente doutrinária aqui, o prazo é uno. Se você falou para o representante legal e ele não tomou nenhuma atitude no prazo de 6 meses, ocorreu a decadência. Só que ainda, gente, é bastante controvertido na doutrina. Não posso falar, prevalece isso, prevalece aquilo. É um tema que ainda gera bastante discussão na doutrina, ok? Mas é bom ficar atento a essas situações aqui. Situação 3. O ofendido é menor de 18, ou é mentalmente enfermo, ou tem retardo mental, e não tem representante legal. Ou, se ele tem representante legal, houver colisão de interesses. Nesse caso aqui, gente, quando o ofendido é menor de 18, tem retardo mental, é mentalmente enfermo e não tem representante legal, ou se ele tem uma colisão de interesses entre eles, um que é uma coisa e outro que é outra, que está colidindo os interesses dele, nesse caso o juiz ele vai nomear um curador especial
para oferecer a representação. Então, ocorrendo qualquer dessas hipóteses aqui da situação 3, o juiz nomeia um curador e esse curador vai oferecer a representação em nome do ofendido. Pergunta: o curador é obrigado a oferecer a representação? Também resposta negativa, gente. Não é obrigado a oferecer a representação. Ele vai analisar critérios de oportunidade e conveniência, se é necessário oferecer a representação nesse caso, se é o interesse aqui, seja do incapaz, de oferecer essa representação, mas ele não é obrigado. Não é porque ele foi nomeado pelo magistrado que ele é obrigado a oferecer a representação. Não. É só a gente imaginar que o menor ele não quer representar e o seu representante legal quer representar. Nesse caso aqui, ele analisa a conveniência de acordo com os interesses da vítima, do ofendido. Então, ele não é obrigado a representar. Ok? Situação 4, pessoa jurídica. Elas deverão ser representadas aqui por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem. Então, quem vai oferecer a representação, no caso de um delito contra a pessoa jurídica, é quem o contrato ou estatuto designar. Situação 5, no caso de morte da vítima. E isso está lá no artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal. No caso de morte do ofendido, ou quando... Código de Processo Penal, perdão, que é o CPP. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, o direito de representação aqui passa ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, e a gente pode até acrescentar aqui ao companheiro. Caso o ofendido, então, ele venha a falecer, o direito de representação, a gente passa ao CAD. A pergunta que aparece aqui, antes da gente passar para o prazo decadencial, é: como que eu conto o prazo aqui? A partir de que momento começa a contar o prazo nessa situação? Ora, vamos dizer que o sujeito ele foi vítima de um delito que determina a ação penal pública condicionada à representação. Ele estava ciente já de quem era o autor do delito e faleceu 2 meses após ele tomar ciência de quem era o autor do delito. A partir daqui entra a legitimidade do CAD para oferecer a representação. Ele não tinha oferecido a representação ainda, passou 2 meses, mas ele não fez nada. Aí vem o CAD. O CAD ele vai ter só mais 4 meses para oferecer a representação ou terá 6 meses para oferecer a representação? Como que funciona essa situação aqui? Nesse caso, gente, o CAD ele vai ter o tempo restante a partir da morte do sujeito. Porém, se o CAD, vamos supor o cônjuge, já estava ciente de quem era o autor do delito, o prazo já começa a contar a partir da morte do ofendido. O ofendido morreu, o prazo de 4 meses já começa a contar, que é o prazo que resta. Se o cônjuge ele não sabia ainda quem foi o autor do delito, esse prazo não vai contar. Esse prazo de 4 meses só vai começar a contar a partir do momento que eu sei quem foi o autor do delito. Ok? Mas só para deixar claro para vocês que o CAD ele fica com o tempo restante, que o seu ofendido ele já sabia quem era o autor do delito. Agora, se o ofendido morreu sem saber quem era o autor do delito, ainda não deu início ao prazo decadencial. Então, o CAD ele pode ter o prazo de 6 meses a partir do momento que saiba quem foi o autor do delito. Ok? Então, muita atenção nesse caso aqui também. Falando sobre prazo decadencial, já que eu já falei várias vezes, prazo de 6 meses, 6 meses, 6 meses. O que é esse prazo de 6 meses, mãe? Vamos trabalhar com o prazo decadencial para o oferecimento da representação. E esse prazo está previsto lá no artigo 38 do CPP, parágrafo único, que diz o seguinte pra gente: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, tá lá, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Parágrafo único, verificar-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos 24, parágrafo único e 31. Ou seja, a partir do momento que eu tomo conhecimento de quem é o autor do delito, o ofendido tomou ciência de quem foi o autor daquele delito, a partir dali ele tem um prazo de 6 meses para oferecer a representação sob pena de decadência. Passou esse prazo, não tomou nenhuma atitude, infelizmente depois desse prazo você não vai poder fazer mais nada. Você tem 6 meses, então, para oferecer essa representação aqui, a partir da ciência da autoria.
Cuidado, não vai responder lá na sua prova que é da data do fato. Não, porque nem sempre você toma conhecimento da autoria no mesmo dia da data do fato. Então, o correto é falar que os 6 meses começam a correr a partir do momento que você toma ciência de quem foi o autor do delito, ok? E como que eu conto esse prazo aqui? Incluo o dia do fim, excluo do final, excluo o primeiro, incluo o final. Cuidado, gente, como ele trata de um prazo decadencial, eu incluo o dia do começo, ou seja, hoje é dia 10 de novembro de 2017. Se eu tomar conhecimento da data da autoria, da autoria na data de hoje, de determinado fato delituoso, o prazo começa a contar hoje, não amanhã. É hoje, na data que você tomou ciência de quem foi o autor do delito, naquela mesma data. É dia 10 de novembro? É no dia 10 de novembro que inicia o seu prazo decadencial. Aí você inclui o dia do começo e exclui o dia do final, nos moldes do que determina o artigo 10 do Código Penal, ok? Tá, Magda, mas uma outra questão que pode aparecer aqui. E se não oferecer representação e ainda assim o Ministério Público der início à ação penal e o juiz receber essa ação penal? Passou batido, o juiz nem viu que era crime de ação penal pública condicionada e nem viu que não tinha a representação ou a requisição do ministro da Justiça ali. E aí, o que eu faço nesse caso aqui? Nesse caso, o professor Norberto Avena, ele diz que abrem-se 2 possibilidades. Uma, se eu ainda estiver dentro do prazo decadencial de 6 meses, eu intimo o ofendido, o seu representante legal, para saber se quer representar ou não. Se representar, segue o processo sem problema nenhum. Porém, se já passou esse prazo de 6 meses, se já houve o decurso do prazo de 6 meses, aí não resta outra solução para o juiz a não ser extinguir esse processo sem julgamento de mérito, ok? E determinar o arquivamento desse processo, extinguir a punibilidade aqui do acusado, ok? Tranquilo, pessoal? Sobre ainda a representação, veja quanta coisa a gente tem sobre a representação, né? Para vocês verem como ela é bastante importante aqui. É possível a retratação da representação? O que é a retratação da representação, Magda? Ora, eu representei, mas daí eu voltei para casa e falei, eu não queria representar. Estou arrependido, não quero mais representar. É possível eu voltar atrás e falar, não quero mais representar? Vamos ler o que diz o artigo 25 do CPP. O artigo 25 diz, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. E aí o artigo 102 do Código Penal diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ora, o que esses 2 artigos estão querendo falar aqui pra gente? Se eles estão falando que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, quer dizer que antes de oferecer a denúncia, eu posso me retratar, correto? Correto. Então, a retratação da representação é possível sim, pessoal, mas desde que ela seja exercida antes de oferecer a denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, eu não posso mais voltar atrás e não posso me retratar dessa representação. Lembrem, gente, ninguém é obrigado a representar. Você não é obrigado a representar. Por isso que você pode se retratar, mas você tem um prazo para se retratar. Antes do oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, você já não poderia mais se retratar. Uma pergunta que aparece aqui é, retratação pode ser parcial? Posso me retratar de parte de alguma coisa e falar, não, essa parte eu não queria representar, mas essa eu quero? Resposta é não, pessoal. A retratação ela não pode ser parcial. Se é para se retratar, vai se retratar de tudo. Uma outra questão interessantíssima é possível a retratação da representação? Não entendi nada, Magda. É possível me retratar da retratação da representação? Eu representei, daí eu me arrependi. Daí eu fui lá e me retratei. Falei, não quero representar. Mas eu volto pra casa e falo, mas eu devia ter representado. Posso representar agora, me retratar da retratação? Falar, quero representar, eu não queria ter me retratado, era para eu ter representado? Tem essa possibilidade? E aqui, gente, majoritariamente na doutrina admite-se sim a retratação da representação. Você representou, você retratou, mas daí você quer representar de novo aqui, você quer voltar para onde você estava lá do início. Entende a doutrina e a jurisprudência que sim, é possível a retratação da representação
Claro, desde que você esteja dentro do prazo de 6 meses. Se você quiser se retratar da retratação, você ainda tem que estar dentro do prazo de 6 meses lá do conhecimento da autoria. Se passar esse prazo, desculpa, não tem mais o que fazer. E essa retratação da retratação, gente, nada mais é do que uma nova representação, ok? Pra gente fechar aqui representação, só falta a gente ver a respeito da eficácia objetiva da representação ou da extensão da representação. Como que funciona essa extensão da representação? Vejam que a representação ela é feita somente contra um dos autores do delito. De repente eu só sei um autor, só sei um. Fui lá e representei contra ele. Aí estão investigando e descobrem que mais pessoas participaram daquele delito. Nesse caso, a minha representação em face de um autor somente, ela se estende aos demais autores. Não há necessidade de eu ser chamada para representar contra os demais. E por quê? Em razão da indivisibilidade da ação penal pública. O processo de um obriga aos demais, claro, desde que haja lastro probatório mínimo suficiente contra todos. Então, a representação feita em face de um autor do delito se estende aos demais. Não há necessidade, de repente, tomou conhecimento que outras pessoas participaram, eu não preciso ir lá representar contra essas outras pessoas. Mas lembre, gente, isso não obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia contra todos. Lembre que eu preciso de lastro probatório mínimo suficiente contra todos para a denúncia oferecida contra todos. Se eu só tenho provas suficientes em relação a um, eu ofereço a denúncia em relação a um e sigo com as investigações em relação ao outro, ok? Cuidado que a representação feita somente em relação a um fato não se estende a demais fatos que de repente possam ter acontecido. Nesse caso, o Ministério Público ele não pode oferecer denúncia em relação a todos os fatos se eu só representei em razão de um fato. Representei em relação a um fato, no curso das investigações, descobre que ocorreram mais fatos. Nesse caso, eu preciso ser intimada, notificada, para ir lá representar em relação aos demais fatos. Nesse caso, quando é no fato, não se estende aos demais fatos, ok? E pra gente fechar, falta a gente ver a respeito da requisição do ministro da Justiça, para fechar aqui a ação penal pública condicionada à representação. A requisição é a manifestação de vontade do ministro da Justiça no sentido de que possui interesse na persecução penal do autor do fato delituoso. Vejam que aqui eu só troco o ofendido, o seu representante legal, pelo ministro da Justiça. Então a requisição ela é bastante parecida com a representação. É uma manifestação de vontade também na persecução penal do autor do fato delituoso. Porém, quando na representação eu trabalho com o ofendido, o seu representante legal, aqui na requisição eu trabalho com a requisição do ministro da Justiça. E dentro do nosso ordenamento jurídico, são poucas as hipóteses de crime que exigem essa providência aqui da requisição do ministro da Justiça. A gente pode apontar como exemplo crimes contra a honra cometidos contra o chefe de governo estrangeiro e crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República. São alguns exemplos que vão exigir aqui para o seu processamento a requisição do ministro da Justiça, ok? Além disso, gente, a requisição ela não tem prazo decadencial. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que ela pode ser exercida a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido a prescrição ou por outro motivo não esteja extinta a punibilidade do agente. Então a requisição, diferente lá da representação, ela não tem prazo decadencial. Posso exercer a qualquer tempo, não tenho 6 meses para exercer esse direito à requisição aqui. O ministro da Justiça, né? Ele não tem esses 6 meses, como a representação exige. Então, desde que não esteja prescrito ou por outro modo extinta a punibilidade do agente, ela poderá ser exercida a qualquer tempo. Ok, pessoal? Então, sobre a ação penal pública condicionada, era isso que eu precisava falar para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e bons estudos!